Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. E é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez trazendo um tema fantástico que tem a ver com todos nós, que é o conviver em família. E sabe quem vai falar pra gente? Josi Miranda. Josi, ela é de Campo Formoso e tem um conhecimento muito bacana, traz muitos benefícios para todos nós. Com certeza você vai amar. E depois do tema, fique até o final, porque nós temos dica de livro, temos o Pense Nisso, então muita coisa boa e bacana para vocês, porque a gente faz aqui, gente, tudo com muito carinho, é tudo muito especial, com muito cuidado. Mas a gente precisa desse feedback de vocês. Nós precisamos saber se vocês estão gostando. Coloquem no comentário alguma coisa que vocês gostariam de saber, de conhecer um pouco, a respeito de vários temas do que a gente está vivendo, o que está lhe angustiando, o que você está com curiosidade para saber, né? E não esqueçam de se inscrever. E se você gostou do nosso programa de hoje, também dê um like, não é? Faça seus comentários. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E deixar de conversa e vamos lá? Oi, pessoal. Gostaria já de iniciar agradecendo, então, aos queridos amigos, os discípulos de Jesus, pelo convite. É sempre com muita gratidão que eu atendo aos convites feitos por esses nossos irmãos tão queridos. Então eu vou iniciar, né, a proposta foi falar sobre família. É um tema muito amplo e nos 10 minutos que nós temos eu vou recortar esse tema tão amplo para que a gente fale um pouco sobre a importância da criação dos pais para os seus filhos, né? Então, a gente inicia no trecho do Livro dos Espíritos, é perguntado, na questão 775, o que será da sociedade, né, com o relaxamento dos laços familiares. E é nos dito que será justamente, vamos retroceder e teremos aí a ampliação do egoísmo, né? Ou seja, nós viveremos de forma egoística, justamente porque a família ela é considerada o laboratório de Deus. Esse laboratório de Deus, obviamente, vem aí com o chamado incômodo construtivo, né? Porque é na família, nesse seio familiar que a gente é preparado para a sociedade. Então, todos os males que nós temos hoje dentro da sociedade, ela advém justamente do desajuste familiar. Então, o primeiro ponto é que entendamos que, se nós quisermos uma sociedade diferente da que nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos, em primeira instância, reorganizar, trazer de forma muito séria, trazer o seio familiar para espaço de discussão, que as religiões, independente dela, elas voltem a investir nas famílias, né? Então a família é o palco da sociedade em que nós vivemos. Então o primeiro ponto é entender que na criação desses filhos nós precisamos, o primeiro ponto, ter paciência, né? E aí Joana diz que a paciência nada mais é do que a ciência da paz. E para ter paciência com esses filhos, nós precisamos já deixar claro e evidente que todo filho, ele é criado a partir da luz do exemplo da mãe, do exemplo do pai. Né? Tem um trecho aí nas redes sociais que diz assim: filho, olhe o caminho por onde andas. E o menino responde: olhe você, papai, porque eu ando pelos seus passos. E a gente precisa, de forma muito clara, né, tirar o véu disso tudo e entender que nós temos filhos que são severos críticos. Essa severidade da criticidade, ela vem muito na adolescência. Perceba que a maioria dos pais tem sérios problemas com os filhos na adolescência. Quando esses meninos e meninas são criados à luz do exemplo, isso não tem um impacto muito forte.
Por quê? Porque à medida que vem o diálogo, que vem o embate com os pais têm ali o seu próprio exemplo para mostrar para os filhos. Quando os filhos não encontram esse exemplo, tende a ter conflitos maiores. Eles tendem geralmente a seguir os passos do exemplo que eles foram criados. Então, não adianta ter bons conselhos se o exemplo não vier acompanhado. É muito se perguntado um outro ponto sobre a religiosidade dos filhos. Os filhos devem seguir, ter liberdade religiosa. A liberdade religiosa ela deve ocorrer sim, já numa idade de entendimento maior. Quando nós temos filhos pequenos, nós não perguntamos se a alimentação que nós vamos dar é o que ele quer ou o que é saudável. Se eles estão doentes, se o remédio só é o docinho ou ele toma o amargo também. Então a religião ela é responsabilidade dos pais sim. Os pais devem, mesmo essas crianças não querendo, os pais devem conduzir os seus filhos à religião. A religião, ela pode ter inúmeros problemas, mas ela é uma religião muito bem organizada. Ela ainda é o elo que irá no futuro, que é a grande conexão, dentro da religião em que se aprende valores. É dentro da religião, nesses grupos de espaços de convivência, que a empatia é desenvolvida, que o amor ao próximo é desenvolvido, porque a cartilha maior é Jesus. Para que quando que se chegue na idade dos jovens, né, que a gente fala naquele despertar sexual, onde o espírito se encontra ali com ele, o verdadeiramente, sejam amenizados tais impactos. O que a gente deve resguardar e nortear esse diálogo? Porque hoje nós vivemos assim, crescemos muito, né, em tecnologia, mas nós estamos experimentando também um impacto moral muito grande. Né? Nós temos a dissolução de famílias de forma a fast food. Então cabe a nós justamente esse processo de reencontro. Esse processo de se entender que nós só teremos uma sociedade melhor quando os pais assumirem a responsabilidade na criação dos seus filhos. Nós vivemos um momento de terceirização da criação de filhos, né? Hoje os filhos são criados pelos avós. Os pais, muitos estão egoístamente vivendo a sua vida, vivendo o momento que acha que é oportuno para si. E em meio a isso tudo, as crianças estão crescendo de forma desequilibrada. Esse desequilíbrio hoje ele é sentido dentro da educação. Nunca em momento algum nós vimos tantos relatos de professores que sofrem agressões físicas, que sofrem agressões verbais, de jovens que quando a direção busca, por exemplo, os pais, a desestrutura é tamanha e a gente acaba vendo a criança, vendo o jovem como um processo de rebeldia daquilo que se vive em casa. Então, é necessário que se a gente pense numa sociedade daqui a 10, 20 anos com outros valores, esses outros valores devem voltar para o seio familiar. É necessário que pais hoje repensem a sua postura, vivendo ou não com seus filhos, da importância do exemplo dele na vida dessas crianças que se tornarão jovens e que serão colocados dentro da sociedade. Então, se nós temos muitos problemas hoje no trabalho, de egoísmo, muitos problemas no meio político, de egoísmo, nós devemos voltar à raiz dos problemas, que são a família. Família essa que tem uma história que eu não sei se ela é verídica, mas ela tem uma lição muito linda que deve ser refletida, né? Diz que Olavo Bilac foi convidado por um amigo para que ele fizesse um anúncio de jornal que ele queria vender ali a chácara dele. E Olavo Bilac escreve, né, para o jornal, para a coluna do jornal, e ele diz: vende-se uma chácara bem localizada, com um pôr do sol maravilhoso, que passa um rio pelo meio, com árvores frutíferas, com o cheiro da paz, o cheiro do amor. E aí ele entrega o amigo e alguns meses depois ele se encontra e ele pergunta: e aí, rapaz, você vendeu a sua chácara? E ele responde: eu fui reler
várias vezes o seu anúncio e eu nunca tinha olhado para minha chácara com esse olhar que você teve. Como não há dinheiro no mundo que pague aquele espaço, porque você me deu uma visão que eu não tinha. Então nós também devemos sempre colocar essa metáfora, essa história em nossas vidas, né? A família que você tem é a família que Deus lhe deu. A família que você tem, com todos os problemas que tenha, foi Deus que colocou, porque tem filhos que precisam dessa família. Vocês precisam dessa família. Então repensem, será que a sua família não é essa chácara vista por Olavo Bilac? E que você só enxerga problemas nessa sua família? Será que essa sua família hoje não é essa fonte de bênçãos para outra pessoa que não tem família nenhuma e que enxerga a sua família dessa forma? Um laboratório de Deus, cheio de bênçãos, porque foi Deus que te deu. Jamais esqueça que você assumiu um compromisso no mundo espiritual para ter a família que você tem hoje, exatamente como ela é. Ela precisa mais de paz, ela precisa mais de união, ela precisa ser demonstrada mais amor, tudo isso está em suas mãos. Eis aí o laboratório que foi dado por Deus para você. Que você veja a sua família como Olavo Bilac viu a chácara desse amigo. Um ambiente que inspira paz, que inspira amor. Muita luz a todos e até uma próxima oportunidade. E a nossa dica de livro hoje é SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A família é a célula máter do organismo onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. A família, na condição de grupo consanguíneo, está formulando um vigoroso pedido de socorro à sociedade em geral, afirma o espírito Joana de Ângeles. Neste oportuno trabalho foram reunidos vários esclarecimentos e orientações de diversos espíritos, dentre os quais Amélia Rodrigues e Benedita Fernandes, além de entrevistas com Divaldo Franco referentes ao tema, numa tentativa de contribuir para o ajustamento e fortalecimento dos laços familiares, tão essenciais para o equilíbrio social. Um brado e especial SOS para a família. Excelentes reflexões. Eu recomendo. Uma ótima leitura para você e toda a sua família. E o nosso Pense Nisso de hoje é a fábula da convivência. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram. Muito indefesos, porque eles não se adaptaram às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou então a se unir e juntar-se mais e mais. Assim, cada um pôde sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente e aqueciam-se, enfrentando por muito mais tempo aquele forte inverno. Porém, uma vida muito ingrata, não é? Os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor. Aquele calor vital, então eles se afastaram feridos, magoados, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus companheiros. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução.
Afastados, separados, logo eles começaram a morrer congelados. Os que não morriam voltavam a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com muita precaução, de tal forma que unidos cada qual conservava uma certa distância um do outro, uma distância mínima, mas o suficiente para conviver resistindo à longa era glacial. E desse novo modo de acasalamento e de aproximação, todos sobreviveram. É fácil trocar palavras, gente. Difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado. Difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos. Difícil é reter o seu calor. É fácil sentir o amor. Difícil é conter sua torrente. Qual a moral dessa história? Que nós todos possamos nos aproximar uns dos outros com amor, serenidade, de tal forma que nossos espinhos não machuquem as pessoas que mais amamos, tanto no trabalho quanto na escola, nos templos religiosos, em casa ou na rua, que nós possamos não ferir tanto. E essa fábula da convivência, o autor é desconhecido.